Eftal era um mago de meia-idade que passou a maior parte de 40 anos estudando magia de relâmpago para poder derrotar o Rei Demônio ao lado dos outros grandes heróis. E normalmente, este seria o momento em que ele seria rejeitado e traído por ser o membro mais fraco do grupo de heróis. Mas pela primeira vez, o povo do reino realmente é grato por sua contribuição. E quando o rei agradece a todos pelo grande esforço em impedir a invasão demoníaca, ele anuncia as recompensas. Como recompensa por sua bravura, o rei diz que concederá o maior título que alguém pode ter no reino, o título de imperador. Eftal fica chocado ao ouvir isso, já que o título de imperador normalmente é algo que apenas nobres podem receber, e mesmo assim é extremamente raro. Então, para ele receber um título desses, é realmente uma grande honra. Depois de coroar os heróis da água, do fogo e da terra como imperadores, ele então passa para Eftal. E diz que embora Eftal possa não ser o mago mais forte que existe, todos reconhecem que o grupo de heróis jamais teria vencido sem sua ajuda. Então, ele também receberá o título de imperador, e Eftal fica mais feliz do que nunca, porque esse momento faz todos os sacrifícios que ele fez durante seu treinamento valerem a pena. Vários anos se passam, e Eftal agora é um velho aposentado vivendo no campo, passando a maior parte dos seus dias treinando as crianças que acolheu ao longo dos anos. Na aula de hoje, Eftal faz as crianças praticarem suas formações mágicas, enquanto equilibram pedras na cabeça como forma de ensiná-las a manter o foco. Algumas das crianças têm dificuldade no começo, mas todas acabam pegando o jeito depois de um tempo. E quando Eftal fica satisfeito, diz que elas finalmente podem fazer uma pausa. As crianças estão todas exaustas, e Eftal as elogia pelo trabalho duro, mas em seguida ele diz que quer vê-las praticando a magia de nível 4 que ensinou na semana passada. Porém, assim que Eftal termina de dizer isso, Merlin fala e pergunta se ele tem certeza de que quer continuar sem fazer uma pausa primeiro. Eftal percebe que ela está realmente preocupada com ele, já que está envelhecendo, mas garante a Merlin que ainda consegue dobrar os joelhos sem parecer plástico bolha estourando, então ficar um pouco em pé não vai cansá-lo. Eftal relembra o dia em que encontrou Merlin pela primeira vez. Ela era filha de uma mulher demônio que acabou envolvida em uma de suas batalhas. Mesmo sendo uma demônio, Eftal decidiu acolhê-la, já que não havia como ela sobreviver sozinha naquele lugar. E embora Merlin provavelmente fosse jovem demais para lembrar de tudo isso, Eftal tem certeza de que matou dezenas de familiares dela durante a guerra. Então, ele se sente um pouco culpado quando ela olha para ele com uma preocupação tão sincera. Por enquanto, Eftal decide continuar a aula e diz para todos se prepararem para revisar novamente os feitiços de nível 4. Mas Merlin pergunta a Eftal se ele poderia ensinar um pouco de magia de nível 6 hoje. As outras crianças não entendem por que Merlin quer aprender magia de nível 6 tão cedo, quando Eftal acabou de ensinar magia de nível 5 ontem. E Eftal também fica um pouco confuso, já que não esperava esse pedido. Ele percebe que Merlin está ansiosa para aprender, mas diz que não há necessidade de apressar as coisas, porque ela aprenderá magia de nível 6 no devido tempo. Por enquanto, ele só quer que ela continue praticando o que já sabe, porque os fundamentos são muito importantes. Merlin fica um pouco decepcionada ao ouvir isso, já que queria aprender a magia o mais rápido possível, mas entende o ponto de Eftal e concorda em focar apenas no básico por enquanto. Mais tarde, vemos Merlin na entrada de uma floresta profunda e escura. Ela está claramente apavorada, mas se força a ser corajosa e enfrentar seus medos para provar seu valor. Merlin planeja matar um dos monstros escondidos nas profundezas da floresta para provar que é realmente digna de se chamar a melhor aluna do Imperador do Relâmpago. Assim, ela poderá assumir o ensino das outras crianças, e Eftal não precisará mais trabalhar, podendo finalmente aproveitar sua aposentadoria. Ela sabe que Eftal nunca pediria que ela fizesse algo assim, mas Merlin quer ajudá-lo da maneira que puder. O coração de Merlin estava no lugar certo, mas claramente seu bom senso não estava, porque nem 10 minutos depois, ela já estava correndo desesperadamente para escapar da floresta, depois de encontrar um lobo monstruoso, e toda a magia de nível 4 que conhecia não funcionou contra ele. Todos os feitiços que ela lançava no monstro erravam o alvo, ou não causavam nenhum dano significativo, e o lobo simplesmente continuava avançando, como se nada tivesse acontecido. Ela percebe que não conseguirá fugir dele, então decide arriscar e tentar lançar uma magia de nível 6, mesmo tendo praticado muito pouco. Merlin começa o encantamento do feitiço, e apesar do lobo continuar avançando contra ela com a intenção de matá-la, Merlin consegue manter o foco o tempo todo e completar o feitiço, disparando um enorme raio contra o lobo. Merlin fica extremamente aliviada por ter conseguido completar o feitiço e está convencida de que derrotou o lobo, mas para seu horror, o lobo atravessa a explosão sem sofrer um único arranhão e a derruba no chão. Então ele caminha lentamente até Merlin, mas, quando está prestes a devorá-la, o monstro é subitamente abatido por um verdadeiro raio. Merlin fica radiante ao ouvir o estalo do relâmpago, porque sabe que isso significa que Eftal veio salvá-la. Mas esse sorriso desaparece rapidamente quando ela vê o quanto Eftal está furioso, já que ele havia avisado especificamente para ela não entrar na floresta. Merlin recua, tomada pela culpa, e pede desculpas por sua tolice. Eftal começa a repreendê-la, dizendo que ela precisa parar
parar de tentar apressar tudo, porque um poder que não foi completamente aperfeiçoado antes de ser usado não pode ser chamado de verdadeiro poder. Ele a lembra de que até a magia mais poderosa se torna inútil se a pessoa que a lança não a compreender corretamente. Enquanto Eftal está no meio do sermão, o lobo monstruoso de repente se levanta novamente e aparece atrás dele. Mas Eftal nem sequer se vira para encará-lo, apenas diz casualmente para ele não interromper enquanto está ensinando uma lição à sua aluna. Então ele simplesmente o atinge com uma magia de nível 10, incinerando o lobo instantaneamente. Pouco tempo depois, Eftal leva Merlin de volta para casa, e ela ainda não consegue acreditar no quão incrível e inspirador Eftal parecia quando usou aquela magia de nível 10 mais cedo. Mas Eftal diz para ela se apressar e ir dormir, porque ela teve um longo dia. Merlin concorda, e está prestes a se preparar para dormir. Mas, de repente, Eftal cai de joelhos e começa a cuspir sangue. Merlin corre até ele porque está preocupada, e Eftal pede desculpas por deixá-la vê-lo daquele jeito, já que sabe que ela o admira. Mas Merlin revela que já sabia da doença de Eftal. Ela percebeu isso há algum tempo, e foi por isso que estava se esforçando tanto para se tornar sua sucessora, para que ele não precisasse continuar forçando tanto o próprio corpo. Eftal sente vergonha ao perceber que sua condição foi o que levou Merlin a agir de forma tão imprudente em busca de poder. Mas ele diz que não lhe resta muito tempo, então ele não pode desperdiçar um único minuto descansando. Merlin não entende por que Eftal continua insistindo em trabalhar mesmo estando tão doente. Então Eftal explica que quer ser a pessoa responsável por ensinar a próxima geração de magos, como Merlin e as outras crianças. Houve uma época em que Eftal queria se tornar o mago mais forte de todos os tempos, mas ele já aceitou que isso nunca vai acontecer. Então está fazendo o seu melhor para preparar a próxima geração. Merlin não entende o que Eftal quer dizer com isso, já que ele claramente é muito forte, e Eftal sabe que realmente é mais poderoso do que a maioria dos magos, mas ele não tem nenhuma chance de chegar ao topo, porque os outros imperadores são mais jovens, mais fortes e mais talentosos do que ele. Na manhã seguinte, bem cedo, um dos alunos de Eftal bate à sua porta para lhe contar uma ótima notícia. Aparentemente, o Imperador das Chamas acabou de publicar sua pesquisa sobre um método capaz de identificar com precisão a aptidão mágica de um mago. Eftal fica chocado ao ouvir isso, e pega o artigo imediatamente para verificar por conta própria. E de fato, o artigo detalha o método perfeito para testar a aptidão de um mago. Eftal fica impressionado por o Imperador das Chamas ter conseguido criar algo assim, porque é uma descoberta revolucionária e ele realmente quer testá-la. Então chama todos para se reunirem. Pouco tempo depois, todos se encontram no laboratório para realizar o teste de aptidão. Depois de preparar todos os materiais exigidos pela pesquisa, Eftal decide começar verificando a aptidão de Merlin. Para isso, ele coloca 4 fios de cabelo dela em 4 tubos de ensaio diferentes. E, após um tempo, todos mudam de cor, com os tubos azul e verde brilhando de forma especialmente intensa. De acordo com a pesquisa, um brilho tão forte significa que Merlin possui talento de rank, esse tanto para magia de água quanto de vento, o que todos acham bastante compatível com alguém tão talentosa quanto ela. Já os frascos vermelho e marrom, que brilham menos, indicam talento rank B e rank C para magia da terra e do fogo. Enquanto todos comentam o quão incrível aquilo é, Eftal percebe que o teste realmente é 100% preciso, porque os resultados correspondem perfeitamente a tudo o que observou durante o treinamento de Merlin desde que ela era um bebê. Atualmente, a única forma de um mago descobrir sua aptidão é praticando todos os tipos de magia, até que uma ou duas delas acabem se destacando naturalmente. Mas com esse método, será possível avaliar o talento mágico de um mago desde o nascimento, permitindo que ele direcione seu treinamento da melhor forma possível e se torne mais forte do que seria normalmente. Como esse teste parece ser verdadeiro, Eftal diz que quer fazê-lo em si mesmo. A princípio, Merlin não vê sentido nisso, já que todos já sabem que ele é o Imperador do Relâmpago. Mas Eftal quer descobrir se algum dia realmente teve o que era necessário para se tornar o maior de todos. Durante anos, ele precisou se esforçar várias vezes mais do que todos os outros apenas para conseguir acompanhá-los. E quando o teste termina, Eftal finalmente descobre o motivo. É porque ele não possui absolutamente nenhum talento. Eftal fica completamente em choque, porque os frascos permanecerem transparentes significa que não existe um único traço de talento mágico em seu corpo. A princípio, ele rejeita completamente o resultado e acredita que deve ter cometido algum erro durante o procedimento da avaliação. Mas não importa quantas vezes repita o teste, os resultados continuam exatamente os mesmos. Ele é obrigado a aceitar que a razão pela qual nunca alcançou o nível dos outros imperadores não foi porque não se esforçou o suficiente, foi porque havia sido completamente abandonado pelos espíritos. O sentimento de traição é tão profundo que ele acaba sofrendo um ataque cardíaco e cai no chão. Algum tempo depois, Eftal está acamado enquanto sua condição piora cada vez mais. E em seus momentos finais, ele amaldiçoa a injustiça de sua vida, porque passou todo esse tempo acreditando que, se trabalhasse duro o bastante, conseguiria se
se tornar o maior mago de todos os tempos, mas descobre que seu sonho estava condenado desde o início. Pouco depois, Eftal finalmente morre, mas no momento de sua morte, sua habilidade de segunda reencarnação é ativada, e ele é levado ao reino celestial para encontrar a deusa da reencarnação. Eftal havia esquecido completamente que possuía essa habilidade, já que sua primeira reencarnação nesse mundo aconteceu há mais de 50 anos. E agora, ele até se sente um pouco bobo por ter chorado em seu leito de morte há poucos instantes. A deusa da reencarnação dá as boas-vindas a Eftal de volta, já que fazia muito tempo desde a última vez que o viu, e diz que está muito impressionada com o quão longe ele conseguiu chegar nesta vida, apesar de seu corpo não possuir nenhum talento mágico. Mas, deixando isso de lado, chegou a hora da segunda reencarnação de Eftal. Então, a deusa pergunta se ele gostaria que ela lhe concedesse uma habilidade especial de crescimento em dobro, para que ele não precisasse sofrer com um limite de evolução na próxima vida. Mas Eftal diz que não há necessidade disso, já que já possui todo o conhecimento mágico de que precisará para alcançar patamares que jamais conseguiu em sua vida passada. A deusa já esperava mais ou menos esse tipo de resposta de Eftal, porque esse é o tipo de pessoa que ele é. E como ele já está pronto, ela prossegue com sua reencarnação em uma nova vida. Da próxima vez que Eftal abre os olhos, ele se encontra no corpo de um garotinho que vive com sua mãe no interior. Sua vida ali é bem normal, mas agora que recuperou as memórias da vida passada, ele imediatamente corre para o galpão na primeira oportunidade para testar o método de avaliação de aptidão criado pelo Imperador das Chamas. Ele esperava que nesta vida finalmente tivesse uma boa aptidão mágica para poder superar seu antigo eu. Mas para sua total decepção, ele descobre que também não possui nenhum talento nesta vida, e começa realmente a se arrepender de ter recusado aquela habilidade especial que a deusa lhe ofereceu. Agora, sendo completamente sem talento mais uma vez, ele imagina que acabará ficando limitado depois de aprender magia de nível 10, exatamente como aconteceu em sua vida anterior. Mas justamente quando está no meio do desespero por causa de seu destino medíocre, ele percebe de repente um dragão voando sobre sua cabeça, e parece que ele está indo diretamente para a cidade. Há um grupo de cavaleiros tentando impedir o dragão. Então Eftal tenta correr atrás deles para ajudar, mas logo percebe que ainda tem apenas 4 anos de idade naquela vida. Ele provavelmente teria derrotado aquele dragão instantaneamente se estivesse no auge de seu poder, mas com aquele corpo de criança, não havia como lançar sua magia original de nível 10. No entanto, justamente quando Eftal pensa no feitiço, seu corpo começa a reagir sozinho, e a magia que ele passou toda a vida anterior desenvolvendo é lançada acidentalmente, abatendo o dragão com um único golpe. Os cavaleiros se reúnem ao redor do dragão derrotado e ficam completamente confusos, pois não fazem ideia de como ele foi abatido. E para falar a verdade, Eftal também está, já que nunca imaginou que manteria as habilidades que adquiriu no auge de sua vida passada mesmo nesse novo corpo. Imagine acordar no corpo de uma criança, mas com a mente de um mago lendário. Eftal passou 3 anos mergulhado em livros, até descobrir uma verdade inacreditável. Ele renasceu 400 anos no futuro. Sua mente não para de pensar. Como tudo mudou tão rápido? Um leve toque na porta quebra o silêncio. Sua mãe, Ilia, abre a porta e encontra Fraser, o belo meio-irmão mais velho de Eftal, entregando a mesada deles com um sorriso caloroso. É um momento simples que mostra uma família orgulhosa sobrevivendo graças a essa ajuda. Fraser entra na casa e seus olhos imediatamente se fixam na enorme pilha de livros avançados diante do pequeno Eftal. Ele fica completamente chocado. Como uma criança daquela idade consegue ler um material tão difícil? Eftal mantém a calma e sorri com inteligência. Então, fingindo total inocência, faz a grande pergunta: quando o pai, o Duque Alcott, virá visitá-los? O clima muda completamente. O rosto de Fraser se enche de pena enquanto ele responde baixinho: desculpe, campeão. O pai está ocupado demais com os assuntos do Império e não consegue encontrar tempo para visitá-los. É aqui que a verdadeira bomba é revelada. Eftal literalmente nunca viu o próprio pai. E o maior plot twist é que o Duque Alcott é, na verdade, o bisneto do Imperador do Relâmpago, o que significa que ele é um descendente do próprio Eftal em sua vida passada. Porém, como sua mãe Ilia não possui nenhum talento para magia, a esposa oficial do Duque e suas outras concubinas a trataram como lixo e expulsaram os dois para esse interior esquecido no meio do nada. Eftal é basicamente um filho não reconhecido. Se não fosse pela bondade de Fraser, eles estariam completamente abandonados. Fraser muda de assunto e pergunta a Eftal quais são seus planos para o futuro. Os olhos do garoto brilham enquanto ele responde com entusiasmo: vou entrar na Academia Imperial de Magia. O momento imediatamente se transforma em uma cena cômica. Ilia vira uma mãe super protetora e tapa a boca dele às pressas, rindo de forma nervosa.
nervosa. Ele está só brincando. Nós não temos nenhuma magia, Fraser. O Eftal vai dominar a espada e entrar para a academia militar. Eftal entende imediatamente o recado. Naquela época, todos sabem que ele possui afinidade mágica 0. Fraser sorri e responde: eu me formei como o melhor da minha turma lá. Que tal testar suas habilidades com a espada agora mesmo? Ilia comemora, abraçando Eftal com tanta força que ele praticamente fica sem ar, pensando: vocês estão tentando me matar de tanto carinho? Então começa o treinamento. Eftal pratica golpes de espada sob o olhar atento de Fraser, mas na verdade está fingindo dificuldade apenas para esconder sua força absurda. De repente, tudo faz sentido em sua cabeça. Fraser vinha ensinando táticas militares e educação básica justamente para prepará-lo para o exército, acreditando que essa era a única forma de proteger seu irmãozinho sem talento para magia. Eftal então para de fingir e encara Fraser diretamente. Eu vou entrar na academia de magia. Ponto final. Fraser se ajoelha para ficar na altura dele e tenta explicar que cada pessoa possui talentos diferentes, mas Eftal interrompe imediatamente. Eu tenho mana e consigo usar magia. Além disso, ele está desesperado para descobrir como a magia evoluiu ao longo daqueles 400 anos. Por fim, Fraser cede e faz uma proposta. Vou mostrar magia de verdade. Se você conseguir reproduzir nem que seja uma parte dela, eu mesmo farei sua recomendação. Fraser se prepara, fecha os olhos e inicia um longo e dramático encantamento para invocar os espíritos do vento. Depois de toda aquela preparação, finalmente libera sua técnica suprema. Magia de vento de nível 2, lâmina de vento. Com um único golpe, uma lâmina cortante divide uma enorme árvore ao meio. Fraser permanece parado, suando e recuperando o fôlego, completamente orgulhoso do que considera uma obra-prima lendária diante da criança. Eftal apenas olha para a árvore e pergunta casualmente: espera, era só isso? O queixo de Fraser praticamente cai no chão. Então, sem pronunciar uma única palavra de encantamento, Eftal simplesmente movimenta o pulso e lança casualmente uma magia de nível 4. Boom! Uma gigantesca onda de choque destrói completamente a floresta, abrindo um enorme corredor entre as árvores. A mente de Fraser entra em colapso. Como um garoto de apenas 7 anos consegue lançar magia de alto nível instantaneamente. E quando Eftal ainda completa dizendo: foi mal, na verdade eu consigo usar magia de nível 10, mas peguei leve. O cérebro de Fraser simplesmente desliga. Ele desmaia na hora, com espuma saindo pela boca. Chega a hora de uma grande análise. Eftal mergulha novamente nos livros para comparar a magia de sua época com a do presente e descobre uma verdade chocante. Ao longo dos últimos 400 anos, a magia sofreu uma enorme regressão. Feitiços básicos que ele ensinava, até para crianças pequenas, agora são tratados como tecnologias perdidas e considerados magias proibidas de alto nível. Além disso, conjurar feitiços instantaneamente, sem realizar encantamentos, passou a ser visto como um simples mito para as pessoas daquela era. Fraser desperta gritando o nome de Eftal, completamente traumatizado pelo que testemunhou. Mas Eftal executa a maior manipulação de todas. Com um sorriso doce e inocente, convence Fraser de que aquela explosão gigantesca foi, na verdade, causada pelo próprio feitiço incrível de Fraser e que um pedaço de madeira voando apenas o acertou na cabeça e o fez desmaiar. Fraser, por pura negação, acaba acreditando na mentira e finalmente se acalma. Eftal sorri, percebendo que, a partir daquele momento, seu treinamento de magia precisaria permanecer completamente em segredo. Tudo começa com uma determinação absurda. Eftal está treinando com uma espada de madeira contra Fraser, sendo derrubado repetidas vezes e caindo na lama. Mas a perseverança que trouxe de sua vida passada é forte demais, e sua mente simplesmente se recusa a aceitar a derrota. Toda vez que é derrubado, sua vontade de lutar só aumenta, e ele se levanta imediatamente pedindo outra rodada. O tempo passa. Agora com 10 anos, Eftal está de pé sob uma enorme cachoeira, cortando troncos gigantes ao meio com um único golpe de sua espada de madeira. Aos poucos, ele começa a se apaixonar pela esgrima, tanto quanto pela magia, pensando: espera, um espadachim mágico lendário? Isso realmente combina comigo. De repente, a voz de Fraser interrompe seus pensamentos, chamando-o para iniciar o treinamento do dia. Fraser revela que o treino de hoje será especial, pois trouxe um convidado lendário chamado Moria. A cena revela um verdadeiro gigante, um homem enorme, completamente careca e com uma cicatriz na testa. No instante em que Eftal cruza os olhares com ele, sente uma pressão monstruosa, como se estivesse diante de uma montanha viva. Moria olha para baixo com um sorriso convencido e diz: mostre do que você é capaz, garoto. A luta começa, e Moria se move numa velocidade assustadora. Eftal precisa usar magia de fortalecimento corporal apenas para conseguir acompanhar seus movimentos, deixando Moria completamente impressionado com seu controle absurdo de mana. Mesmo assim, o orgulho de Eftal fala mais alto. Ele se recusa a vencer usando magia. Nesse momento, Moria desfere um golpe devastador. Eftal consegue bloquear por pouco, mas a força do impacto é tão absurda que faz o chão tremer. Em um único instante, Eftal aproveita uma abertura, desvia habilmente da guarda do gigante, segura seu braço e executa uma projeção perfeita, arremessando
Moria violentamente contra o chão em um movimento digno de cinema. Fraser e Moria ficam completamente sem palavras. Moria se levanta totalmente atordoado, começa a rir alto e declara: F-Tal passou no exame. Então Fraser revela outro grande segredo. Moria é, na verdade, o diretor da Academia Militar, o que significa que F-Tal acaba de ser oficialmente aceito na instituição com apenas 10 anos de idade. Moria ri de forma divertida e comenta: Você conseguiu me derrubar, mas eu ainda venci a luta de espadas. F-Tal fica completamente confuso, pensando: Como foi que eu acabei entrando para o exército? O céu está completamente escuro, e uma forte chuva começa a cair. Fraser permanece ao lado da janela com Ilya, ambos extremamente preocupados com F-Tal. Porém, o garoto está usando justamente aquela tempestade como cobertura perfeita para continuar treinando magia secreta nas profundezas da floresta. Ele testa um lendário feitiço de nível 10, enquanto analisa cuidadosamente seu desempenho. Ainda existe um pequeno atraso na conjuração e no fluxo de mana. De repente, um gigantesco raio cai sobre a floresta, fazendo toda a região tremer. Fraser corre desesperado até ele e pergunta: F-Tal, você está bem? O garoto apenas responde com um sorriso inocente: Estou totalmente bem, irmão. Não precisa se preocupar. F-Tal sabe muito bem que a tempestade é o disfarce perfeito para esconder sua força monstruosa. De volta para casa, Fraser se aproxima de F-Tal e revela uma notícia bombástica. O Duque Alcott finalmente quer conhecê-lo. Assim que Ilya ouve aquele nome, começa a chorar de felicidade, abraçando F-Tal tão forte que ele quase fica sem ar. Para ela, aquele momento representa a redenção depois de tantos anos vivendo no exílio e sendo desprezada naquele lugar isolado. Já F-Tal não sente absolutamente nenhuma empolgação em conhecer aquele pai ausente. Mesmo assim, ao ver sua mãe chorando de alegria e Fraser com os olhos cheios de lágrimas de felicidade, decide aceitar o encontro apenas por eles. O carinho dos dois o emociona profundamente, e ele resolve cumprir esse papel para continuar vendo ambos felizes. Ao chegarem à gigantesca mansão da família, F-Tal permanece confiante, curioso para finalmente conhecer o seu próprio descendente de sua vida passada e descobrir no que sua linhagem havia se transformado. Porém, no instante em que entra no enorme salão principal, recebe um verdadeiro banho de água fria. O Duque Alcott o encara com total arrogância e diz friamente: Dirija-se a mim como Duque Alcott. Eu nunca reconheci você. Você não passa de uma vergonha para nossa família. Em seguida, continua-o humilhando. Você nasceu com o sangue do Imperador do Relâmpago, mas não possui nenhuma magia. O fundador deve estar chorando em seu túmulo. Lágrimas escorrem pelo rosto de F-Tal, enquanto ele pensa consigo mesmo: Eu sou o Imperador do Relâmpago, e realmente estou chorando agora ao ver o fracasso em que meu próprio descendente se tornou. A situação fica ainda mais absurda quando o Duque descobre que F-Tal entrou para a Academia Militar como aluno de honra com uma bolsa integral. Em vez de demonstrar orgulho, ele começa a rir descontroladamente e exclama: Excelente! Isso significa que, a partir de hoje, não preciso mais pagar pensão, nem enviar dinheiro para o sustento dele. Ele fica genuinamente feliz apenas por não precisar gastar mais nenhuma moeda com F-Tal. O garoto apenas o encara com profundo desprezo, pensando: Que sujeito miserável. Para completar, o Duque olha para um enorme e intimidador guerreiro chamado Yoke e ordena: Vá testar as habilidades dele pessoalmente. Quero ter certeza de que não envergonhará nossa família. Yoke abre um sorriso sinistro enquanto uma mana roxa e sombria envolve seus olhos. Fechando o punho, ele responde: Vou treiná-lo como um cachorro, senhor. F-Tal apenas sorri friamente, encara Yoke diretamente nos olhos e pensa: Entendi, então é assim que esse jogo sujo funciona. Assim, seguimos para o campo de treinamento. Fraser pede a F-Tal que não baixe a guarda só porque aquilo é um treino, já que Joaquim foi o melhor aluno da escola de esgrima. Se perceber que não consegue vencer, deve se render imediatamente. Sim, que belo conselho. F-Tal diz que entendeu, mas já sabemos que ele não pretende seguir isso quando toma sua posição. Joaquim lhe entrega uma espada, porém ela é extremamente pesada. Isso acontece porque ela é feita de madeira dura, capaz de quebrar ossos com um único golpe bem aplicado. Normalmente esse tipo de espada não é usado, então Joaquim pergunta se F-Tal entende por que escolheram justamente aquela para o treino. Sempre sincero, ele responde que não faz ideia, quase reclamando da situação. Joaquim então revela que, como filho mais velho da família, pretende dar uma lição nele e em sua mãe. Afinal, ninguém os valoriza. Ele diz que a mãe de F-Tal implorou para dar à luz um filho, mas no fim, a criança também nasceu sem talento para magia. Em seguida, afirma que prefere matar os dois a permitir que continuem trazendo desonra para a família. Sim, ele realmente não faz ideia do que está prestes a acontecer. Ao ouvir tudo isso, F-Tal finalmente entende uma coisa importante. A verdadeira vergonha da família não são ele e sua mãe, mas o próprio comportamento deles. Seu olhar muda completamente e ele parte para cima de Joaquim sem hesitar. Joaquim consegue desviar por pouco e a luta começa equilibrada. Porém, F-Tal percebe que é muito superior e chega a duvidar que Joaquim realmente saiba usar uma espada. Joaquim bloqueia o ataque seguinte, mas F-Tal ativa o fortalecimento físico. A força absurda que demonstra faz Joaquim duvidar que aquele seja o mesmo garoto de antes. Com pura força bruta,
Eftal destrói sua defesa e acerta um golpe que o arremessa para longe. Todos ficam completamente chocados. Então Eftal avisa que o matará caso volte a insultar sua mãe. Sua mãe pergunta se ele continua sendo o mesmo Eftal de sempre, e ele confirma com um sorriso. Antes de partir, ainda agradece ao pai por tê-lo convidado, enquanto o homem, completamente assustado, apenas lhe deseja boa sorte na escola militar. 2 semanas se passam e, de repente, Fraser e Moria aparecem na casa de Eftal carregando um bebê. Em outra cena, Fraser conversa com vários guardas. Ele explica que o exército e os cavaleiros sagrados partiram para lutar contra o reino vizinho, deixando a guarda real responsável pela defesa do país. Além disso, vários alunos da escola militar foram convocados, pois a facção do ministro pretende assassinar o príncipe aproveitando a ausência do exército. Porém, nesse momento chega a notícia de que os bárbaros do sul estão atacando a capital. Sem perder tempo, Fraser ordena que a prioridade seja proteger o príncipe. De volta ao presente, Fraser explica que, por causa do perigo, a casa de Eftal foi o único lugar seguro em que conseguiu pensar. Eftal começa a refletir. Pelo que sabe, o segundo filho do antigo rei azul era muito mais talentoso que o primogênito. Por isso, ele acabou se tornando rei, enquanto o irmão assumiu o cargo de ministro real. Como esse segundo filho não teve herdeiros homens, todos acreditavam que o filho do irmão mais velho herdaria o trono. No entanto, o rei atual acabou tendo um filho, e agora, a facção do ministro quer eliminá-lo. Depois de ligar todos os acontecimentos, Eftal pergunta a Fraser como os bárbaros conseguiram invadir a capital, mesmo com as defesas reforçadas. Fraser responde que seu próprio pai provavelmente está envolvido nisso, já que, se a linha de sucessão mudar, será ele quem mais ganhará poder e influência. O careca pergunta qual será o próximo passo. Fraser responde que precisam colocar o príncipe em segurança e levá-lo até o exército. Quando a tarde chega, todos os adultos já estão prontos para partir, mas Eftal também decide acompanhá-los, deixando o careca bastante orgulhoso. Eftal explica que faz isso como forma de retribuir o favor que o rei prestou há 400 anos, durante a guerra contra o rei demônio. Enquanto atravessam a floresta, Fraser pretende seguir pela estrada até alcançar a fronteira. Porém, de repente, um enorme estrondo ecoa ao longe. Ao se aproximarem da saída da floresta, descobrem que um exército de magos bloqueia completamente o caminho. O careca os reconhece imediatamente como a divisão particular de magos a serviço do duque. Percebendo que caíram em uma armadilha. Sem alternativa, sugere voltar. Porém, o caminho por onde vieram também já está cercado por um enorme incêndio. Mesmo assim, Fraser decide acreditar que seu pai ainda possui algum senso de honra e resolve conversar com ele. Para sua surpresa, o duque realmente se levanta e caminha em sua direção. Fraser acredita que ele pretende negociar e chega a ficar aliviado. Porém, no instante seguinte, o duque saca um artefato, o eletrocuta e começa a rir antes de dar a ordem para atacar. Imediatamente, vários magos começam a conjurar um feitiço bem no meio do grupo. Moria reconhece aquela magia como um feitiço de nível 6 pertencente a um dos 4 imperadores. Eftal corre para salvar o irmão, mas Moria o impede. No mesmo instante, um gigantesco raio atinge Fraser, envolvendo toda a área em chamas. Todos observam a cena completamente chocados. Eftal não consegue entender como o próprio pai foi capaz de tentar matar o filho e o irmão, que apenas estavam protegendo um bebê e que durante todo esse tempo praticamente o criou. Jurando que ele vai se arrepender, Eftal encara o pai com um olhar completamente diferente. Moria percebe essa mudança, e Eftal apenas responde que está na hora de mostrar o que é a verdadeira magia. Sem dizer mais nada, ele caminha sozinho em direção ao pai e conjura o feitiço de nível 9, Kutas. Em um instante, toda a floresta é congelada e as chamas se apagam completamente. Os magos ficam sem entender o que acabou de acontecer, enquanto observam, espantados, a paisagem coberta de gelo. Eftal imagina que eles jamais viram alguém lançar um feitiço daquele nível sozinho, e como o criador de toda aquela magia, sente-se profundamente decepcionado com a ignorância deles. Tomado pelo medo, o duque ordena que a divisão mágica demonstre todo o seu poder. Os magos se alinham e começam a conjurar um feitiço de nível 5, flecha explosiva. Dezenas de flechas de fogo sobem aos céus e caem sobre Eftal, provocando uma enorme explosão. O duque e os demais sorriem, acreditando que venceram. Porém, quando a fumaça começa a desaparecer, Eftal surge completamente ileso, protegido por suas barreiras mágicas. Os magos entram em pânico e perguntam como ele ainda está vivo. Eftal responde que aquilo era apenas um círculo de defesa contínua e questiona até onde chega a ignorância deles sobre magia. Furioso, o duque ordena que utilizem o feitiço mais poderoso que possuem. Eftal, explosão concentrada, uma magia de nível 6. Os magos lançam 7 feitiços ao mesmo tempo, mas o resultado apenas decepciona Eftal. Ele pergunta como ousam usar seu nome em uma magia tão básica. Em seguida, ativam uma barreira mágica extra de nível 6, criando uma esfera que anula completamente o ataque. Todos passam a enxergá-lo como um verdadeiro monstro, enquanto Eftal apenas os chama de patéticos. No segundo seguinte, ele já está no meio da formação inimiga, eliminando os magos um após o outro. Aproveita até mesmo para praticar, revestindo sua espada com magia. Um dos magos ainda tenta se defender, mas acaba
sendo completamente desintegrado. Os sobreviventes entram em desespero e começam a fugir. Eftal apenas pergunta se eles nunca aprenderam que virar as costas para o inimigo é o pior erro possível em uma batalha. Logo depois, o céu inteiro escurece. Todos percebem que aquilo é magia divina. Eftal explica que aquelas não são nuvens comuns. Diferente da magia medíocre deles, que apenas controla a eletricidade estática, ele manipula o próprio raio. Então lança um feitiço de nível 10. Quando o relâmpago atinge o campo de batalha, apenas o Duque e seu filho continuam vivos graças à magia de Eftal. Enquanto caminha lentamente até eles, o filho careca o amaldiçoa e jura que um dia irá se vingar. Eftal simplesmente o deixa inconsciente e volta sua atenção para o Duque. O velho tenta ameaçá-lo, dizendo que, se o matar, será considerado um traidor do exército. Eftal o interrompe da mesma forma e afirma, com total desprezo, que jamais terá piedade de alguém capaz de assassinar o próprio filho. Após a tentativa de golpe fracassada, somos informados de que Orko e Joaquim foram executados publicamente. Já Fraser, depois de vários dias se recuperando, consegue sobreviver completamente. Assim que o vê, Eftal corre para encontrá-lo. Fraser explica que só escapou graças a um colar de família. Eftal reconhece imediatamente o objeto como o colar da guarda de Oberon, algo que originalmente pertencia a ele. Sem conseguir conter a emoção, Eftal o abraça. Também descobrimos que depois do ataque, chegaram a discutir retirar o título de seu pai. Porém, como Fraser conseguiu proteger o bebê, a família manteve sua posição, apenas passando a liderança da casa para ele. Algum tempo depois, Eftal decide revelar seu verdadeiro poder para Fraser e para o careca. Os dois ficam completamente impressionados com aquela quantidade absurda de magia, mas concluem que ele devia ter um bom motivo para esconder tudo isso até agora. Eftal confirma, embora pense que seria difícil explicar que, na verdade, é um reencarnado. Então Fraser pergunta quais são seus planos daqui para frente. Eftal responde que pretende ingressar na escola de magia. Mesmo possuindo todo aquele poder, quer se tornar ainda mais forte em um lugar preparado para desenvolver suas habilidades e continuar seguindo o caminho da magia. Ninguém se opõe à decisão. Pelo contrário, o careca até se oferece para treiná-lo com a espada até completar 15 anos. Eftal aceita sem hesitar e ainda agradece pela compreensão de todos. Um tempo se passa e Eftal finalmente chega à idade adulta. Sua mãe sorri e diz que, a partir daquele momento, ele está livre para seguir o próprio caminho, mas faz um pedido. Quando sentir vontade, volte para casa, porque aquela sempre será sua família. Em seguida, corre até ele e o abraça com força, dizendo que sentirá muita saudade. Eftal agradece por tudo o que fizeram por ele durante aqueles 15 anos. Até Mouri não consegue conter as lágrimas diante da despedida. Depois de agradecer aos três por todo o carinho e apoio, seu irmão lhe dá um último conselho: nunca abandone o treinamento com a espada. Com isso, Eftal parte em direção à Academia de Magia, decidido a encontrar uma forma de superar a barreira do talento. Depois de caminhar por algum tempo, ele resolve descansar em uma casa de chá. Porém, ao chegar, presencia uma cena bastante estranha. Um homem está ajoelhado diante de um famoso mago, dizendo que jamais imaginou encontrá-lo em uma cidade tão pequena. Enquanto o enche de elogios, pede humildemente que ele faça uma palestra para os moradores. O mago, no entanto, responde com total desprezo. Pergunta quem deu permissão para aquele homem falar com ele e ordena que desapareça imediatamente. Segundo ele, um único segundo da vida de um grande mago vale muito mais do que toda a da existência de alguém comum. Ao ouvir aquilo, Eftal conclui que aquele sujeito não passa de um completo idiota. O arrogante, então, continua seu discurso, afirmando que se tornou um aventureiro Rank A aos 20 anos. Em seguida, aponta para o velho ajoelhado, que já tem 50 anos e continua sendo apenas Rank C, chamando-o de lixo sem qualquer vergonha. Mesmo sendo humilhado, o velho continua demonstrando respeito e promete preparar um grande banquete para recebê-lo naquela noite. Mas isso apenas irrita ainda mais o mago. Ele diz que não quer ninguém atrapalhando sua noite com uma garota demônio, pois aquele era justamente o último dia necessário para que a marca de escrava se fixasse completamente em seu corpo. Ao ouvir aquelas palavras, Eftal sente a raiva tomar conta de si. Na mesma hora, lembra que, se não tivesse acolhido Merlin no passado, ela poderia ter acabado exatamente como aquela garota. Nesse instante, um homem invade a casa de chá completamente desesperado, gritando que um orc gigante apareceu nas proximidades da vila. Os aldeões entram em pânico. Alguns pedem para chamarem os cavaleiros, enquanto outros lamentam que não exista nenhum aventureiro forte o bastante para enfrentar um monstro daquele porte. Foi então que o velho Rank C
tenta tranquilizar todos. Ele anuncia que Edward das Chamas Furiosas está presente, um verdadeiro aventureiro, Rank A. Edward sorri com arrogância e afirma que um orc gigante é apenas uma criatura de Rank B. Para alguém do seu nível, aquilo não passa de um adversário insignificante. As garotas ao redor ficam completamente fascinadas. Eftal, por outro lado, apenas observa, percebendo que, mesmo 400 anos depois, um aventureiro Rank A continua sendo tratado como uma verdadeira celebridade. Sem perder tempo, Edward caminha até o monstro e declara que será seu oponente. Diz ainda que aquela criatura servirá como cobaia para mostrar a todos o verdadeiro poder da magia. Ele inicia o encantamento e dispara sua magia de 4º nível, Labareda Sagrada. A explosão atinge o orc em cheio, levantando uma enorme nuvem de poeira. Convencidos da vitória, todos começam a comemorar. Edward sorri com confiança e afirma que aquela é a magia mais poderosa que consegue utilizar. Mas quando a fumaça finalmente se dissipa, o impossível acontece. O orc gigante continua de pé, completamente ileso. Edward fica paralisado, incapaz de acreditar que sua magia de alto nível não causou absolutamente nenhum dano. Então, diante de todos, o orc fixa os olhos nele e começa a avançar lentamente em sua direção. Nesse momento, Edward percebe que aquilo não é um orc gigante, mas sim um orc berserker. Ele sabe que não consegue derrotar um orc berserker usando magia de nível 4. Percebendo que não há como vencer aquela criatura, sai correndo. Ele se esconde atrás dos aldeões e invoca uma barreira, usando todos eles como distração. Edward afirma que eles servirão de isca, pois ele é uma pessoa nobre e não pode morrer em um lugar como aquele. O orc começa a avançar contra os moradores. Então Eftal quebra a barreira de Edward com facilidade. Edward fica completamente surpreso e pergunta como alguém do interior conseguiu destruir sua barreira. Eftal percebe que acabou chamando atenção demais para si e começa a pensar em uma forma de derrotar o orc sem revelar sua verdadeira força. Sua ideia é lançar uma magia de nível 9 e, logo em seguida, uma magia de nível 3, usando a de nível 3 para camuflar a de nível 9 e fazer todos acreditarem que o orc foi derrotado apenas por uma magia fraca. Então ele lança sua magia de nível 3 e, enquanto todos estariam distraídos com ela, pretendia disparar a magia de nível 9. Porém, para sua surpresa, o orc cai derrotado apenas com a magia de nível 3. Todos os aldeões ficam completamente chocados com o que acabaram de presenciar e começam a se perguntar o que aquele garoto fez. O velho então explica que, ao contrário de Edward, a magia do rapaz é completamente refinada. Por isso, apesar de ser uma magia de nível 3, ela possui o poder equivalente ao de uma magia de nível 5. Mesmo assim, todos continuam sem entender como um garoto que aparenta ter apenas 14 ou 15 anos conseguiu alcançar esse nível. Eftal então percebe que Edward nem sequer dominava o básico da magia. Eftal nota que todos estão olhando em sua direção e pensa que toda a atenção está voltada para ele. Porém, logo percebe que os aldeões começaram a comentar sobre como o cheiro da carne do orc estava muito bom. Aproveitando que todos estavam distraídos pensando na comida, ele decide ir embora. Antes de partir, porém, deixa um último recado para Edward. Diz que ele deveria respeitar mais os mais velhos, pois o senhor que estava ao lado dele conhece muito mais sobre magia do que ele jamais conhecerá. Em seguida, afirma que a barreira usada por Edward foi uma tentativa de homicídio. Apenas não terminou em tragédia porque Eftal conseguiu destruí-la e salvar todos os aldeões. E lembra que esse é um crime grave. Um criminoso não tem o direito de possuir escravos. Por isso, ordena que Edward liberte imediatamente a garota e a entregue. Sem ter outra escolha, Edward concorda. Com isso, Eftal finalmente vai embora. Algum tempo depois, Eftal percebe que está sendo seguido pela garota que antes estava com Edward. Ele a chama e pergunta até onde ela pretende continuar seguindo-o. A garota então aparece e diz que tem um pedido a fazer. Eftal pergunta qual é esse pedido. Ela responde que deseja que ele se torne seu novo senhor. Explica que, se continuar sozinha, acabará sendo capturada novamente e voltará a viver como escrava. Ao ouvir isso, Eftal se lembra de que a marca de escrava continua no corpo mesmo quando a pessoa não possui um mestre. Isso significa que, se outra pessoa mal intencionada encontrá-la, ela acabaria exatamente na mesma situação de antes. Curioso, Eftal pergunta como alguém da raça dos demônios acabou se tornando escrava. A garota explica que, muitos anos atrás, depois de perder uma guerra contra a nação humana, todo o seu clã foi escravizado pelos humanos. Eftal também se lembra de que aqueles que se tornam escravos dificilmente conseguem recuperar sua liberdade, a menos que passem por um
processo extremamente rigoroso. Então a garota revela que, apesar de não parecer, faz parte da realeza dos demônios. Ela conta que é uma parente distante de Merlin, a diretora da Academia de Magia. Ao ouvir esse nome, Eftal fica completamente chocado e pede que ela repita o que acabou de dizer. A garota repete que pertence a uma família nobre dos demônios, mas Eftal interrompe, dizendo que não é isso que quer saber. O que ele realmente deseja confirmar é se Merlin é discípula de Eftal dos Quatro Imperadores. E a garota confirma, dizendo que Merlin foi criada pelo lendário sábio, o próprio Eftal dos Quatro Imperadores. Ela também conta que Merlin é uma maga do mais alto nível da academia. Eftal fica feliz, pois, mesmo depois de 400 anos, ela alcançou um grande sucesso e se tornou a diretora de uma academia de magia. Ele comenta que a longevidade da raça humana é realmente incrível. Em seguida, diz a garota que por enquanto será seu senhor. Afinal, ele não pode simplesmente abandonar uma parente de Merlin em um lugar como aquele. Então pergunta qual é o nome dela, e ela responde que se chama Anastácia. Os dois seguem viagem até a cidade e chegam ao entardecer. Anastácia pergunta por que vieram até ali, e Eftal explica que fará o exame de admissão da Academia de Magia. Ela pensa que ele é forte demais para ser apenas um iniciante. Os dois entram em um restaurante para comer. Anastácia comenta que aquele lugar é muito caro, mas Eftal diz para ela não se preocupar com dinheiro. Ele pede uma mesa para dois, e o garçom aceita, embora demonstre certa relutância. As pessoas ao redor começam a comentar sobre a escrava, deixando Anastácia bastante desconfortável. De repente, Eftal percebe que ela está sentada no chão e pergunta o que ela está fazendo. Ela responde que está sentada e ele manda que se sente na cadeira, junto à mesa. Anastácia fica completamente surpresa e pergunta se realmente pode fazer aquilo. Eftal estranha a pergunta e diz que ela está perguntando algo muito óbvio. Então ela explica que o normal é o escravo permanecer ajoelhado ao lado do senhor, mas Eftal manda que ela pare com aquelas bobagens e se sente logo. Depois de muito hesitar, ela finalmente aceita e se acomoda na cadeira. Nesse momento, um garçom se aproxima e diz que é rigorosamente proibido que escravos se sentem nas cadeiras daquele estabelecimento de alto padrão. Em seguida, pergunta se Eftal realmente tem dinheiro para pagar a refeição, insinuando que aquele lugar não é para pessoas comuns. Sem dizer uma palavra, Eftal coloca 3 gotas de dragão sobre a mesa. O garçom fica completamente chocado, pois aquilo vale mais de 500 moedas de ouro. Imediatamente ele se ajoelha, pede desculpas e pergunta o que podem servir. Eftal apenas pede a carne da melhor qualidade disponível. Quando ainda diz que o atendente pode ficar com o troco, o homem rapidamente ordena que levem Eftal e a jovem senhorita para a sala VIP. Nesse momento, Eftal se lembra de que recebeu uma grande quantia em dinheiro para a viagem, entregue por sua mãe quando eles foram até a mansão de seu pai. Já acomodados na sala VIP, Eftal percebe que Anastácia não está tocando na comida e pergunta o que está acontecendo. Ela responde que nunca foi tratada daquela maneira e que nem sabe se uma escrava pode comer uma refeição como aquela. Eftal diz que eles passarão bastante tempo juntos e pede para que ela encare aquilo apenas como um gesto de amizade. Depois insiste para que ela coma antes que a comida esfrie. Enquanto a observa, comenta que ela deve ter sofrido muitas experiências terríveis e suportado inúmeros tratamentos injustos por ser escrava. Então afirma que ela nunca mais precisará passar por aquilo, e acrescenta que se alguém voltar a tratá-la daquela forma, ela pode ficar brava. Anastácia, porém, pergunta o que significa essa palavra. Ao ouvir isso, Eftal percebe que ela passou tanto tempo vivendo como escrava que nem sequer entende mais o significado de sentir indignação, pois foi obrigada a aceitar todo tipo de sofrimento. Então ele diz que a partir daquele momento, ela não precisa mais esconder quando não gostar de alguma coisa. No dia seguinte, os dois chegam à Academia de Magia Crone. Eftal diz que eles devem seguir até a área de inscrição. Anastácia agradece pelas roupas novas e comenta que há muitas pessoas reunidas ali. Eftal explica que a Academia de Magia possui uma concorrência extremamente alta, pois qualquer um que consiga se formar ali praticamente garante um ótimo emprego no futuro. Por isso, pessoas de todos os lugares tentam entrar. Então ele diz que Anastácia também deveria fazer o exame, já que qualquer pessoa pode participar. Se tudo correr bem, ela também poderá conseguir um bom emprego no futuro. Anastácia fica insegura e se pergunta se realmente conseguirá passar. Eftal, porém, pensa que ela certamente será aprovada, pois possui uma aptidão para magia muito acima da média. Além disso, mesmo sendo uma parente distante, ela ainda carrega o sangue da família de Merlin. Nesse momento, um instrutor aparece e anuncia que o primeiro teste está prestes a começar. Segundo ele, a primeira etapa será um combate de todos contra todos,
As únicas regras são que os alunos devem continuar lutando até restarem apenas 5 dentro da arena. Como fiscal do exame, Frank admite que adora trabalhos como esse, já que recebe para basicamente não fazer nada, além de assistir um monte de crianças brigando. Embora isso fique bem entediante para ele, pois hoje em dia, raramente aparece algum novato realmente promissor. Ele olha para a arena e vê que Anastasia e Eftal foram cercados pelos outros candidatos. Ele reconhece isso como algo bastante comum, já que, quando o exame começa, as pessoas costumam atacar primeiro aqueles que parecem mais fracos. No entanto, um instante depois, todos aqueles alunos são lançados para longe por Eftal, que usa um chute fortalecido fisicamente para derrotá-los. O instrutor fica bastante impressionado ao ver que Eftal consegue usar fortalecimento corporal nesse nível, sendo tão jovem, mas ele diz que ainda não acabou, porque em uma batalha campal, quando você prova ser mais forte que os outros, inevitavelmente atrai ainda mais pessoas que se unem para tentar eliminá-lo. Como esperado, Eftal e Anastasia são cercados novamente. Mas Eftal não parece nem um pouco preocupado e pede que Anastasia cuide da situação. Então ela começa a conjurar uma magia de vento de nível 3, que lança de uma só vez os 16 alunos ao redor deles para fora da arena. Os estudantes não conseguem acreditar no que acabaram de ver, pois não existe a menor possibilidade de um aluno novato ser capaz de usar magia de nível 3 desse jeito. Mas não há nenhuma regra proibindo o uso de magia nesse teste. Anastasia começa a se perguntar se talvez tenha exagerado um pouco com seu feitiço, mas Eftal diz que ela fez um ótimo trabalho e que ele estava certo sobre o talento mágico dela. Porém, pergunta se ela realmente precisa recitar toda a encantação sempre que lança uma magia. Todos ao redor caem na gargalhada ao ouvir Eftal dizer isso, pois é conhecimento básico que feitiços não podem ser usados sem uma encantação apropriada. Mas Eftal responde que não é tão difícil assim lançar magia sem encantação, desde que você se esforce de verdade. E para demonstrar, ele lança simultaneamente 4 magias de vento de nível 4, criando uma corrente de vento tão poderosa que, quando tudo termina, todos os participantes, exceto Eftal e Anastasia, já foram arremessados para fora da arena. Nem é preciso dizer que Eftal e Anastasia passaram nessa etapa do exame. Em seguida, chega a hora da prova escrita. Para Eftal, que passou praticamente toda a vida anterior estudando magia, nenhuma daquelas perguntas representa um grande desafio. Mesmo assim, ele fica surpreso com a enorme quantidade de questões porque percebe que vai levar uma eternidade para responder tudo. Quando a prova termina, Eftal consegue finalizar todas as questões por muito pouco, ficando aliviado. Mas Anastasia fica chocada ao descobrir que ele realmente respondeu todas as perguntas, já que, na prova escrita, o esperado é responder apenas as questões relacionadas à sua área de especialidade. Eftal não consegue acreditar que passou por todo aquele estresse à toa. Algum tempo depois, quando as provas são corrigidas, o diretor da academia é informado de que um dos candidatos conseguiu uma pontuação de 948 pontos, algo simplesmente inacreditável, já que normalmente as notas ficam na casa das poucas centenas. O diretor logo conclui que Eftal deve ter trapaceado de alguma forma. Porém, nesse momento, Frank entra na sala e informa que se lembra muito bem de Eftal durante a prova prática. Ele conta que o garoto foi capaz de conjurar simultaneamente 4 magias de nível 4. Sendo assim, provavelmente também conquistou aquela nota na prova escrita de forma completamente justa. O diretor fica chocado ao saber que Eftal realmente conseguiu realizar algo desse nível, porque a maioria dos alunos da academia só consegue usar magias de nível 4 depois de se formar, e nem mesmo os professores são capazes de fazer um feito como esse. Por isso, o diretor começa a se perguntar se Eftal não seria a reencarnação do lendário Mago do Trovão que compartilha o mesmo nome. Mais tarde, os resultados do exame de admissão são publicados do lado de fora da academia, e todos se reúnem para procurar seus nomes na lista. Anastasia encontra rapidamente o dela e fica animada ao contar para Eftal que conseguiu entrar para a turma especial, mas ela fica tão empolgada que acaba abraçando Eftal de repente, o que a deixa completamente envergonhada, já que eles estão em público. Depois de se acalmar, Eftal volta a procurar seu nome na lista. Porém, para seu completo choque, ele descobre que seu nome simplesmente não está lá. Anastasia não consegue acreditar, pois não faz sentido Eftal ter sido reprovado se ela conseguiu passar. E Eftal está tão confuso quanto ela, porque sabe que foi muito bem nas provas. Então ele começa a pensar que talvez tenham realizado algum teste de aptidão mágica nele e descoberto que ele não possui talento mágico. Anastasia decide imediatamente ir até a sala do diretor para reclamar, pois aquilo é completamente injusto. Mas nesse instante, ela percebe uma placa dourada ao lado da lista principal e vê que o nome de Eftal aparece nela como aluno especial da elite, ou seja, ele realmente foi aprovado. Eftal fica aliviado por não ter sido reprovado, mas não consegue deixar de se preocupar um pouco, pois não faz ideia do que significa ser um aluno especial da elite. Depois de pesquisar um pouco, Anastasia descobre que esse título concede diversos benefícios, como mensalidade gratuita, hospedagem gratuita, alimentação gratuita e até uma bolsa mensal para despesas. Mas então Eftal lê as letras miúdas e descobre que, em troca de todos esses privilégios, ele será obrigado
a participar de vários eventos e atividades representando a escola. À primeira vista parece um ótimo acordo, mas isso basicamente faria dele a mascote oficial da academia. E isso é exatamente o oposto da vida escolar que ele esperava ter, já que tudo o que deseja é pesquisar magia em paz para finalmente descobrir como superar o bloqueio que impede seu progresso. No entanto, Eftal sente que, agora que foi escolhido como representante dos alunos especiais da elite, não tem mais muita escolha. Nesse momento, enquanto ele e Anastasia caminham pelos corredores da academia, Eftal avista um rosto extremamente familiar conversando com alguns professores. Não há dúvida alguma, aquela mulher é Merlin. Ele imediatamente se esconde, porque embora esteja feliz em vê-la novamente, chamaria a atenção demais se Merlin o reconhecesse e, surpresa, começasse a chamá-lo de mestre. Afinal, depois de tudo o que passaram juntos em sua vida anterior, ele tem certeza de que ela seria capaz de descobrir quem ele realmente é com apenas um olhar. Por isso, decide se afastar por enquanto e revelar sua identidade para Merlin mais tarde, quando não houver tantas pessoas por perto. Eftal então segura a Anastasia e começa a ir embora. Porém, mesmo sem vê-lo, Merlin sente aquela presença tão familiar e imediatamente se vira para verificar se ele realmente está ali. Quando ela olha, Eftal já havia dobrado o corredor. Então Merlin ri de si mesma por imaginar que alguém que morreu há 400 anos simplesmente apareceria do nada. Mas logo em seguida, ela vê Eftal do outro lado do corredor. Ela percebe que existem algumas semelhanças entre aquele garoto e o Eftal que conheceu no passado. Então, corre até ele e fica em sua frente, pois quer conversar. A primeira coisa que ela pergunta é se Eftal possui alguma relação com o lendário Mago do Relâmpago. Eftal gostaria de contar a verdade naquele instante, mas ainda há gente demais por perto, então inventa uma desculpa qualquer e sai correndo com Anastasia para evitar responder a pergunta. Algum tempo depois, Eftal e Anastasia estão almoçando em um parque. Quando Eftal pergunta a Ana o que ela achou de Merlin, fica surpreso ao descobrir que ela sequer reconheceu quem Merlin era. Na verdade, quando Ana havia dito que era parente de Merlin, tinha exagerado um pouco. As duas apenas compartilham ancestrais de cerca de 10 gerações atrás, o que praticamente nem pode ser considerado parentesco. Isso também explica por que Ana não se parece muito com Merlin. Mesmo assim, Eftal continua se perguntando o que Merlin está fazendo naquela academia, já que imaginava que ela fosse a diretora de outra instituição de magia completamente diferente. Acontece que Merlin foi convidada apenas como convidada especial para dar as boas-vindas aos novos alunos. Eftal fica aliviado ao descobrir que ela não é professora dali, pois não faz ideia de como conseguiria evitá-la caso trabalhasse na academia. Ainda assim, ele pensa que provavelmente deveria contar toda a história de sua reencarnação antes que a situação saia do controle. Entretanto, justamente nesse momento, ele é chamado ao palco para fazer um discurso por ser o representante dos alunos especiais da elite. Como consequência, Merlin descobre seu nome completo. Agora, ela fica ainda mais desconfiada dele. Mais tarde, durante o almoço, Eftal está sentado à mesa enquanto várias garotas da sua turma ficam reunidas ao seu redor, achando incrível o fato de ele ser um aluno especial da elite. De repente, Merlin chega até a mesa de Eftal e bate um monte de papéis sobre ela, deixando claro que já desconfia dele. As outras garotas ficam intimidadas pela presença de Merlin e vão embora. Merlin então se senta em frente a Eftal e pergunta se ele conhece o conceito de reencarnação. Eftal fica impressionado com a rapidez com que Merlin chegou tão perto da verdade, mas pensando melhor, lembra que ela sempre foi extremamente inteligente, então isso nem deveria surpreendê-lo tanto. Ele tenta transformar aquilo em uma brincadeira, mas Merlin está falando completamente sério, pois analisou a prova escrita de Eftal. Além da nota absurdamente alta, ela percebeu que todas as respostas dele utilizavam teorias mágicas de 400 anos atrás, em vez da teoria mágica moderna. Eftal percebe imediatamente que cometeu um grande erro. Na hora da prova, esqueceu completamente de considerar que a teoria da magia havia evoluído ao longo dos séculos. Mas Merlin, de repente, pede desculpas por ter se exaltado e diz que ele não precisa explicar nada. Ela admite que simplesmente ficou emocionada ao pensar em seu antigo mestre. Agora percebe que dizer que Eftal é a reencarnação dele seria um salto grande demais. Mesmo assim, continua convencida de que Eftal deve possuir alguma ligação especial com seu antigo mestre. Caso contrário, ele não teria fugido dela daquela maneira. Eftal realmente gostaria de contar que ele é, de fato, a reencarnação de seu antigo mestre. Porém, há pessoas demais observando. Então ele escolhe uma explicação mais segura e sussurra no ouvido de Merlin, que é um descendente perdido do Imperador do Relâmpago. Merlin fica completamente surpresa, pois nunca ouviu falar da existência de um descendente secreto. Eftal então inventa que o Imperador do Relâmpago manteve tudo em segredo e ensinou todos os conhecimentos mágicos que possuía ao seu filho ilegítimo. Ao longo das gerações, esses conhecimentos foram sendo passados dentro da família até chegarem a Eftal. Merlin ainda acha difícil acreditar nessa história. Então, para convencê-la, Eftal menciona que o Imperador do Relâmpago morreu em profundo desespero depois de descobrir que não possuía aptidão mágica. Imediatamente, Merlin manda Eftal ficar em silêncio. Ela explica que fez de tudo para manter esse fato em segredo, pois caso as pessoas descobrissem, isso
mancharia a reputação do Imperador do Relâmpago. Ela pede que Eftal jamais revele esse segredo para mais ninguém. Ao mesmo tempo, o fato de ele conhecer essa informação é suficiente para fazê-la acreditar que realmente seja um descendente oculto do Imperador do Relâmpago. Merlin fica um pouco magoada ao imaginar que seu mestre escondeu algo tão importante dela, mas aceita essa explicação e diz que gostaria de testar as habilidades de Eftal. Ela então o desafia para enfrentá-la nos duelos de treinamento que acontecerão naquele dia, afirmando que também passou todos esses anos aperfeiçoando tudo o que seu mestre lhe ensinou. Na opinião dela, Eftal, finalmente, é um adversário digno. Eftal não gosta nem um pouco dessa ideia, pois enfrentar alguém tão famosa quanto Merlin certamente atrairia muita atenção. Exatamente o que ele mais quer evitar. Ele sabe que poderia simplesmente recusar o desafio, mas ao mesmo tempo, existe uma parte dele que deseja ver até onde sua antiga aluna conseguiu evoluir ao longo desses 400 anos.